já estamos aqui com o Marcelo Cavalcante, que vai fazer essa parte do terceiro bloco das histórias das Copas, mas quem vai apresentar ele, quem vai chamar ele é a nossa voz feminina, que é muito mais bonito, né? Quando ela fala. Então, Marília Gabriela, por favor, chame nosso convidado. Marcelo Cavalcante é jornalista e cronista esportivo. Apaixonado por futebol e por literatura infantil, lançou 5 livros sobre o esporte. Além de Pedrinho e a Chuteira da Sorte, lançada em 2016 pela Carpe Diem, que ganha a 3ª edição pela CEP Editora, tem também o livro Marina e o Passarinho Perdido, escrito em homenagem à sua filha. Mas não podemos deixar de ressaltar já o seu amor pelo futebol e falar do Cookie, raça alvirrubra. Eu gostaria de dizer a você que seja muito bem-vindo, Marcelo Cavalcante, ao De Frente para o Gol. Olá, Marília, olá, equipe. Prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. Eu não sei se estão me vendo aí legal, porque eu estou me vendo vocês tudo congelado. E eu estou ouvindo perfeitamente, mas o vídeo eu não estou conseguindo ver. Mas se estiver legal, vamos Tá em frente. Tranquilo, tá ótimo, Tá meu chefe. Tá legal. sim. Então vamos nessa. Prazer estar com vocês. Vamos lá, eu queria já. A gente teve Fernando Rego Barros no último, e aí a gente falou um pouco, foi muito lá atrás, assim, lá em 58, lá em 60, lá em 70. E aí, mas assim, com esse seu semblante mais jovem, a galera aqui me chama de velhinho, viu, Marcelo? Mas com esse seu semblante mais jovem, eu já gostaria de encostar você na parede com uma pergunta. Será que 94 e 2002 não foi um esquadrão também, assim como 70? Porque eu destaco muito a união desses times. Né? Se 70 tinha um esquadrão de bola, talvez a união de 94 e a união de 2002 tenham feito o Brasil ter sido o primeiro tetra e o único penta até agora campeão. Boa noite, Marcelo. Boa noite, boa noite. A pergunta é boa. A pergunta é boa e obrigado pelo elogio de mais jovialidade do que Fernando, mas não tanto não. A idade de Fernando é um pouquinho mais... Fernando é um velho mais velho que eu, pouca coisa. Eu estou na faixa dos 48 anos, né? Fernando tem 52, eu acho. E Fernando está na viagem do tempo, em 58, 70, até porque ele está lançando um livro quarta-feira, um livro sobre a Copa de 58, né? Então, a cabeça dele está voltada para isso e eu acho bacana isso, maravilhoso. A gente tem feito uma série de lives, a gente vem fazendo uma série de lives desde junho, julho, sobre futebol, sobre Copa. Eu tenho aprendido bastante, porque a gente bateu um papo entre eu e ele, a gente fez umas 3 lives entre eu e ele, só nós dois. Depois abrimos para convidados, e aí participaram com temas, né, definidos por nós. E também foi outra gama de aprendizados, a gente falou com um monte de gente. Chico Sá foi o primeiro, Paulo Vinícius Coelho foi o penúltimo, fizemos com Charles Gavan, fizemos com um monte de gente legal. Ainda queremos fazer ainda durante a Copa para dar essa oxigenada e essa troca de ideias, troca de conteúdo, porque eu nunca vejo o futebol como uma coisa só aquela bola rolando, né? E a Copa do Mundo, para mim, é o maior exemplo disso, que é uma coisa que vai além daquelas 4 linhas. Então, Copa do Mundo mexe com tudo. A única desvantagem, entre aspas, que a gente pode dizer assim, é porque, infelizmente, a sociedade brasileira não vê mais dessa forma. Vê mais o lado negativo mesmo, para colocar em prática de uma forma que as pessoas nem percebam. Mas, enfim, respondendo a tua pergunta, eu não vejo a 94 como um esquadrão. Porque eu vejo a de 94 como uma seleção em que Parreira ele montou uma seleção com um único propósito de conquistar o título dentro de um universo chamado Copa do Mundo, que é uma competição bem diferente de qualquer outra competição que você possa imaginar. Então, Parreira, ele não foi aquele cara tipo, vamos convocar os melhores, tal. Nem todos os jogadores que ele convocou ali foram jogadores que estavam no melhor momento. Ele convocou aqueles jogadores que se enquadravam numa filosofia de trabalho que ele colocou em prática desde 92, né? Eu acho que ele entrou em 92 para 93, quando o Falcão foi demitido e ele assumiu. Então, ali ele colocou em prática um esquema tático que dizia, é esse aqui que eu quero
e as peças iam aparecendo, eu iria colocando. Quem se enquadrava, entrava. Quem não se enquadrava, tchau. Então, tiveram muitos jogadores que a gente questiona, porque o fulano não vai, porque o fulano não vai, e ele, né? O único caso de jogador que tinha o perfil que ele queria, mas ele não queria colocar por teimosia realmente, por pirraça realmente, foi o Romário, mas Romário com aquele qualidade técnica toda, ele tinha que convocar uma hora, ele convocou e acabou dando certo. Então a seleção 94 ela não é considerada um esquadrão, porque ela teve uma formação exclusivamente para aquela competição, um esquema tático, até certo ponto chato de ver jogar, mas que foi pragmático, foi necessário naquele momento, 24 anos sem títulos. Você vê que o Brasil esse ano está 20 anos sem títulos, né? 20 anos, né? Pronto. E o Tite não está com um esquema tático amordaçado. Vamos jogar dessa forma aqui para ganhar. Se gostam, não estão gostando. Se o time faz um gol, se faz 2 gols. Se joga bonito, se não joga. A gente vai jogar para ganhar uma competição, que a gente sabe como é que é a competição. Não, o Tite está jogando do jeito que ele quer que a seleção jogue e tem as peças, tanto que levou um monte de atacantes, tanto que hoje no jogo contra a Suíça ele fez mudanças para a seleção jogar mais, e a seleção fluiu mais o jogo no segundo tempo, com as mudanças que ele fez. Então, aquele 94, ela não é uma seleção esquadrão, ela é uma seleção feita para ganhar aquela Copa, foi eficiente e ganhou. Parabéns, não tiro o mérito dela. Comemorei bastante aquilo ali, foi o meu primeiro título como torcedor, ver a seleção jogando. A de 2002, ela talvez se enquadre no esquadrão, mas bem distante da de 70 e da de 58 também. Porque é uma seleção que realmente ela jogava mais leve, mais solto. O Filipão teve uma qualidade muito grande de colocar todo mundo para jogar. Acho que talvez apenas os goleiros não jogaram, né? Praticamente os goleiros não jogaram, o restante todo mundo jogou. Então a gente tinha realmente um grupo muito forte, muito plural, vamos dizer assim, de características de jogadores, mas que todos tinham o seu papel, todos sabiam o que fazer, tinha um grupo muito unido e determinado para vencer aquela competição. Só que ela não chega no patamar de 70 e nem de outras seleções grandiosas, porque, se você for lembrar, alguns fatos que aconteceram naquela Copa do Mundo, o Brasil teve jogos ali que não era para vencer. Primeiro jogo contra a Turquia, o Brasil era para ter empatado, e o arbitragem deu um pênalti que não foi pênalti. O jogo contra a Bélgica, até hoje, eu não sei porque foi que o árbitro deu naquele jogo contra a Bélgica, que a Bélgica faz 1-0 e o Brasil, e a história podia ter sido outra, o Brasil podia até virar, mas a história do jogo não seria aquela. Então, a gente teve alguns tropeços ali que a gente questiona, né? Que a gente levanta assim, pô, o Brasil pegou alguns adversários, parece que foi a Coreia do Sul, Coreia do Norte, não me lembro. Ele meteu uma goleada, um já vai danado. Então, assim, a gente teve seleções. Foi a China, boa, lembrado, foi a China. Eu hoje até escrevi um artigo no meu blog, Marcelo Sport Clube, dizendo o seguinte: eu prefiro vitórias como essa de hoje contra a Suíça do que essas contra a China de 5-2. A do 1-0 contra a Suíça, ela diz mais o que é a seleção, mais o que é o perfil da seleção, mais do que a gente tem em mão, do que uma goleada de 5-2 que esconde muita coisa. Hoje nós vimos uma seleção que realmente cometeu algumas falhas na saída de bola no jogo. O time da Suíça teve alguns momentos em que teve mais posse de bola, né? O Brasil cometeu alguns erros de saída de jogo, né? E isso não é ruim de ver isso. Não é ruim de ver isso. Ruim seria se a gente mete 7-0 numa Irã, numa Costa Rica, e estava todo mundo dizendo que era a melhor seleção do mundo e a gente não vendo as falhas que acontecem mesmo se goleando por 7-0 uma seleção frágil. Então, resumindo a tua resposta, não vejo as duas seleções que você citou como esquadrão, nem em 94, nem em 2002. Desde 2002 você pode até se encaixar com uma grande seleção, mas um esquadrão como a de 70, eu acho que não. Deixa eu só voltar em 94, porque essa teimosia de Parreira, eu tinha o quê? 12, 13 anos, mas eu já acompanhava de perto, e aí, assim, eu me lembro até que teve uma entrevista de Romário dizendo: uma hora ele vai me chamar. Era isso mesmo? Romário era isso tudo mesmo? O Romário estava jogando muita bola naquele ano, cara. O Romário estava jogando muita bola. O Romário usar um termo aqui, era um monstro, cara. E eu lembro eu estava até comentando aqui outro dia que o Romário também era um bad boy, né? Assim, eu tenho minhas implicâncias com o Neymar, não sou fã de Neymar,
da personalidade dele, não tenho nenhum tipo de... Mas, e aí você vai relembrar os grandes ídolos do futebol brasileiro, o quanto eles eram também bad boys, assim, caras que eram explosivos, que não tinha... Romário não tinha condições de ser um capitão da seleção. Eu me lembro de uma eliminatória da Copa do Mundo de 90, vou lá para trás ainda, um Brasil e Chile, lá em Santiago, que Romário começou a brigar e discutir com o jogador do Chile cantando o hino nacional. E quando o jogo começou, ele foi expulso. Né? Ele foi expulso. Marcelo. Opa! E ele batia no peito para dizer que era bad boy, né? Tinha até uma música do Flamengo, eu acho, com Edmundo. Os bad boys no seu time. Já pode comemorar, não era algo desse tipo, né? Era algo desse tipo aí. Ele tinha orgulho de ser bad boy. Né? Ele tinha um orgulho assim de ser um. Agora, a bola no pé do baixinho na área, meu amigo. Não tinha outro caminho diferente, a não ser o gol, velho, a não ser a rede, cara. Ele era fenomenal. Ele era fenomenal, realmente. Só esse não é que fenomenal vos falou quanto o Ronaldinho, mas era fenomenal. Esse que vos falou é o nosso torcedor Mala. Ele vai fazer uma pergunta para você agora, o Adolfo Pragana. Ele vai fazer uma pergunta para você agora. Então, eu gostei quando Carlos pôs à prova a seleção de 70, porque é um negócio quase místico assim, né? Eu gosto muito da seleção de 70 e sempre tento, como eu disse, pôr em dúvida se ela era isso tudo mesmo, né? Aí voltando nesse ponto de Carlos, sobre 2002 ou 94 seriam esquadrões. Me confirma se tu não acha aí, mas isso, Marcelo, são duas perguntas na verdade. Primeiro essa. Me parece que em 70 os craques da seleção estavam mais perto do auge do que os craques de 2002, porque você já tinha um Ronaldo decadente, você já tinha um Rivaldo decadente, você tinha um Ronaldinho em começo de carreira ainda, né? Você, assim, metade. Rapaz, Rivaldo, ele escolheu que aquilo fosse a metade, né? Mas peraí. Rivaldo decadente, eu vou discordar. Rivaldo, pra mim, foi o melhor jogador da Copa. O Rivaldo decadente. Não, ele foi, mas assim. Rivaldo foi injustiçado. O auge dele foi no final dos anos 90. Decadente é um exagero. Decadente é uma palavra forte para você dizer. É muito forte, é verdade. É um exagero, tá bom. Eu só não vou dizer que ele vai deixar. Eu só não vou dizer que ele vai deixar de falar com você, porque ele já não fala com ninguém. Segue o jogo. Então, mas assim, eles já passaram do auge e estavam entrando numa idade mais avançada, Ronaldo mais pesado, tendo que adaptar o estilo de jogo dele a ser um camisa 9 mesmo, agora um finalizador nato, em vez de ser aquele cara que puxava arrancando do meio de campo, driblando, pedalando, dando elástico, né? Porque ele fazia isso no Barcelona e na Inter, né? Então, já estão em outra fase, assim, já não é o auge. Eu acho, inclusive, que 98 tem mais um perfil de esquadrão do que 94 2002, né? Que você tem um Ronaldo melhor, você tem um Rivaldo melhor. 2006 também, né? 2006 também no esquadrão. Sim. 2006 era uma baita na seleção. Era uma baita na seleção. Cara, vê só. A gente fica naquela de dizer, o que interessa é o futebol bonito. Eu vejo tanta gente dizer isso. O resultado, o pessoal que bota o resultado. Meu amigo, o que interessa é ser campeão. Justamente. Não tem pra onde, cara. Sabe de Copa do Mundo. É verdade. Às vezes deixa eu chegar no ponto. Vai. Tu acha que isso é um fato? A seleção de 70, os craques da seleção de 70 estavam muito mais próximos do auge deles do que das outras seleções? Rapaz, eu acho que é meio que equiparado, porque, por exemplo, em 74, muitos jogadores daquela seleção de 70 deixaram de jogar. Então, eu não vou nem usar aquele termo decadente seu, não, porque eu acho muito forte. Mas eles já estavam. Ele é torcedor Mala, Marcelo, não tem jeito, não. Decadente é muito pesado. Infelizmente. Não, mas o que você quis dizer, e eu entendo o que você está querendo dizer, e aí eu concordo, é que eles já estavam num momento em de mais perto de pendurar a chuteira do que realmente seguir carreira, né? Isso aí eu concordo. Se você não me engano, 74. Eu acho que só tá Rivelino, vai 74 ainda. Jairzinho, eu acho que joga ainda. Né? Pelé já não tá mais, Gerson não tá mais. Jairzinho já tava para a terceira Copa, o quarto. Tostão já tava com problema. Tostão já foi com 70 se arrastando assim, por conta do olho, quase perde a visão. Então, aí Leão é titular, porque Leão foi o terceiro reserva na Copa de 70, por conta do corte de Wendel. Aí Leão foi para 70 e em 74 seguiu. Aí foi 78 capitão. Então, assim,
poucos jogadores daquela seleção de 70 seguiram para a Copa seguinte. Então, Pelé pendurou as chuteiras, né? Exatamente. Pelé pendurou as chuteiras e depois voltou por questões financeiras, que ele estava quebrado, estava endividado, teve que voltar a jogar, ainda estava em condições físicas de jogar e voltou a jogar pro Cosmos, né? Naquele momento. Então, assim, fazendo uma pergunta, eu acho que elas estão num momentos similares. Eram momentos de transição de geração, né? 2002, quando acabou aquela Copa do Mundo, que fomos para 2006, nós tivemos uma transição de um monte de jogadores que apareceram para formar uma nova seleção. É parecido com aquilo que aconteceu lá. A diferença é que em 76, ou em 2006, perdão, nós conseguimos montar uma seleção até mais forte do que a de 2002. Sim, né? Se você for olhar. Né? E em 74, não. Em 74, nós fomos ainda mais pragmáticos do que 94, como a gente citou aqui. Nós fomos uma seleção muito mais engessada em relação a, fazendo uma comparação a 94. E aí a gente não conseguiu conquistar um título. Você vê, foi citado aqui 2 esquadrões, entre aspas, né? 94 e 2002, e nós não citamos 2006. Por que não foi citado 2006? Porque não ganhou nada. Aí eu pergunto, exatamente. Exatamente. E é por isso que eu coloco em questão. E aí, aí é um outro debate, né? Um outro questão. Não interessa, nós temos que jogar bonito, as pessoas sempre lembram 82, mas 82 existe um romantismo em 82. 82 eu também adoro aquela seleção. Adoro. Foi a primeira Copa. Eu adoro aquela Copa. Eu lembro de vários jogos, eu lembro de vários resultados. Eu lembro de muitos detalhes daquele jogo. Lembro que eu estava fazendo na época que eu estava indo para a escola, em alguns jogos, sabe? Eu lembro de bobagens, assim, de tipo, eu voltando da escola e vendo o Jornal Nacional mostrar Hungria 10, El Salvador 1. Eu me lembro do cara do El Salvador comemorando o gol, tal. Mas a seleção brasileira de 82, ela tinha realmente uma união de craques que, se você olhar o time jogando, ela não foi feita taticamente para ser campeã. Ela não foi feita taticamente para ser campeã. Se você for olhar o jogo da seleção brasileira contra a Itália jogou muito mais que o Brasil. A seleção da Itália era menos técnica do que a do Brasil. Pode até ser, mas naquela partida ali, a Itália jogou mais que o Brasil. Então, e era só um jogo. E não é nossa seleção que 82 não trouxe uma revolução no futebol, não. A de 70 atrás, né? Ali é porque 70 atrás. Atrás. Porque você tem um volante que é Clodoaldo. A de volante 2002 traz. A de 2002 traz. A de 2002 a gente jogou com 3 zagueiros. Né? A de 2002 aqueles 5, eram 5 jogadores que faziam a parte defensiva, mas que 2 saíam. Ou seja, eram 3 zagueiros fixos. E o Edmilson, né, ele inaugurou aí essa parte de que o terceiro zagueiro poderia jogar de volante, porque ele vai lá na frente e ele faz um golaço, inclusive, contra a China. Então, assim, a movimentação dele como terceiro zagueiro não é a de um líbero e é a de quase um atacante ali. Um atacante. 94 a gente teve uma dupla de zaga que estava todo mundo pilar da seleção brasileira. É Ricardo Gomes e Ricardo Rocha. Não tem quem passe. De repente, a gente perdeu os 2 jogadores. Os reservas entraram, Adair e Márcio Santos. E fizeram uma dupla de zaga perfeita. Uma dupla de zaga que você, meu amigo, não acredito. Eu falei isso aqui com o Fernando. É uma coisa que só a Copa do Mundo explica, cara. Só a Copa do Mundo também, explica. né? 94, né? Mauro Silva e Dunga, né? Mauro Silva e Dunga fazendo lançamento. A gente tinha na preparação de Parreira, o meio de campo da seleção era Mauro Silva, Luiz Henrique, jogador que foi do Bahia, Palmeiras e Fluminense, Raí e Zinho. Eram os 4. Aí o que aconteceu? O Raí perdeu a posição na Copa, entrou Mazinho e o Dunga ganhou a posição do Luiz Henrique, que o Luiz Henrique, depois que jogou para o Fluminense, se perdeu, aconteceu algum, não sei, não tenho informações se ele acabou perdendo algum prumo da vida em relação à vida extra-campo. Só sei que o Luiz Henrique, que era um baita de um jogador, perdeu a titularidade ainda na preparação. O Dunga foi titular da seleção brasileira ainda perto da Copa e não saiu mais. E tinha não só aquela viés de capitão, mas que realmente guardava ali, né, todo aquele estilo do futebol gaúcho, de querer de ser a força, mas de ter a técnica. Do pênalti, ele comemorando assim, parecia... Mas eu me lembro de muitas bolas que ele tirava e vibrava ou chamava. E teve um lance até, eu acho que o Marcelo deve lembrar também,
que ele foi reclamar com o Bebeto, que acho que foi Raí que entrou na frente, que eu acho que ele ia tirar Bebeto do campo. Né? Foi uma bola que Bebeto perdeu lá na frente, e houve um contra-ataque, ele tira a bola, e quando ele chuta a bola para a lateral, ele sai em disparada para Bebeto, só que aí a turma do Deixa Disso entra na frente e tal, aí acaba que não acontece nada. Mas ele ia expulsar Bebeto do campo, ele mesmo ia pegar o cartão do juiz, dar o vermelho e... Eu só não lembro se foi em 94 ou se foi em 98. Não, foi 94. Foi 94, foi 94. Né? 98 ele teve uma discussão com o Bebeto também, mas foi teve Cafu que fez o meio de campo em 98. Mas e 94 também... Outro lance que eu me lembro muito de Dunga, eu não sei se foi amistoso ou se foi um torneio. Eu lembro que ele pegou uma bola no meio de campo. Aí Luiz Carlos Vinck, não sei se vocês lembram dele, jogador do Internacional, do Vasco, do Grêmio, saiu pela lateral, fechando pro meio, e ele pegou de trivela, assim, de 3 dedos, assim, meteu para Vinck, que tocou na saída do goleiro, e o Brasil fez 2-0, num jogo, acho que foi contra os Estados Unidos, eu acho. Rapaz, que golaço, cara, que golaço. E o passe do Dunga foi o que tornou o gol golaço, né? Porque o gol de Luiz Carlos Vinck foi um gol normal, ele tocou na saída do goleiro, normal. Agora, o passe que ele deu e a qualidade, aí ele se firmou não apenas como um volante carrancudo, né, vamos dizer assim, mas um jogador de visão de jogo, né, de qualidade. E cara, eu vou dizer a você, Copa do Mundo, essas competições, elas são tão rápidas que o que pesa a favor de quem vai disputar a competição é quem está focado na competição. Assim, o que eu quero dizer assim, muitas vezes o jogador craque da competição ou o artilheiro pode estar vivendo uma temporada até ruim. E quando chega na competição, na Copa, ele mergulha tanto naquilo ali que acaba dando certo, cara. É um negócio, parece que é a energia que traz, sabe? Eu não sei o que é. Por exemplo, vou dar um exemplo de 82 de Paulo Rossi. Que mais, cara? Deixa eu ver. Acho que o Lato, em 78, foi artilheiro também da Polônia, sabe? Salvatore Schillaci em 90. Jogadores medianos que você nem dá valor, ninguém nem fala dele. Quando chega na Copa do Mundo, o cara explode. Paulo Rossi, em 82, foi artilheiro da Copa do Mundo depois de passar por uma crise tremenda, né? Envolvido com questão de resultado de loteria esportiva. Que engraçado, né, rapaz? Chegou a ser afastado. Pode falar até de Forlan em 2010, né? Forlan em 2010. Forlan em 2010. Esse sim era decadente. Isso a gente pode dizer. Era um jogador que estava no limbo já. Como é que é isso? Mas fez assim. Ainda veio jogar no Inter. Veio jogar no Inter. Assim. Jogar no Inter. O próprio Ronaldo, né? Que passou por 200 cirurgias. Ninguém sabia se voltava ou não. Cara, Ronaldo é um ponto fora da curva, né? Porque por isso que não é à toa que ele é fenômeno, porque o que aconteceu com o joelho dele antes da Copa do Mundo e o cara ainda fazer 2 gols na final da Copa do Mundo, meu amigo, é um negócio... como eu disse, ele não foi nem só isso, 8 gols na Copa, né? 8 gols na Copa. Ele teve que remoldar o futebol dele, né? Isso. O que é mais impressionante. Ele é um negócio que não dá para explicar. Beleza. Eu vou abrir para Binho fazer uma pergunta para você. Infelizmente o tempo voou. Aí, Binho, você tem 30 segundos. Vou fazer que nem campanha. Binho, você tem 30 segundos para formular a pergunta. Aí Marcelo Cavalcante vai ter 2 minutos para responder. Binho. E tem tréplica? Não. Não tem não. Boa noite, Marcelo. Tudo bom? Boa noite, Binho. Tudo bem, cara? É Binho aqui, é Binho Duarte. Eu tava lendo um pouco no seu blog, né, que você divulgou aí, o Marcelo Esporte Clube. Realmente achei bastante interessante você falando sobre hoje tem muito equilíbrio no futebol, né, e seleções que tem tanto pouco tempo para treinar não conseguem golear. E você até citou os familiares que, eu quero ver gol, né, que quer que seja feito antigamente, que tenha show. Mas como explicar que realmente hoje não dá, né, e o porquê de a gente não conseguir... as seleções conseguem fazer esses shows, né? São jogos mais pegados. As seleções menos tradicionais conseguem ter um equilíbrio com seleções fortes, tirando esse jogo aí de Espanha e Croácia, né? Ou Costa Rica e o da Inglaterra e Irã, né? Mas a gente vê muito equilíbrio, até os jogos do Brasil mesmo. Então, eu queria que você explicasse o porquê realmente tem esse equilíbrio hoje. Primeiro, eu queria dizer a você que eu tenho certeza que você
assim como eu prefiro jogos com entre o 1-0 bem disputado e um 7-0, 7-8-0. Você prefere um 1-0 bem disputado, bem melhor. É lógico que hoje, por exemplo, nós tivemos um dia bem legal, né? Assim, tivemos um 3-3 de Sérvia e Camarões, que ninguém esperava, e esses jogos são ótimos, né? Sérvia e Camarões, não vou nem ver, o jogo deve ser uma porcaria. Aí veio lá 3-3 da forma como foi. Aí depois nós tivemos Gana e Coreia, né? Foi 3-2 também, da forma como foi emocionante. E eu, cara, tava no trânsito, vindo tudo pelo rádio. Pô, não é possível que eu tô acompanhando isso. Fui resolver umas coisas de casa. Cara, eu não acredito que eu tô perdendo esses 2 jogos. Eu no trânsito, vindo tudo. Mas respondendo a tua pergunta, hoje não existe seleções bobas no futebol. Você viu até o Canadá, né? Não, eu fui ver a campanha do Canadá na Copa que ele disputou em 86. Eles perderam a estreia para a França por 1-0. E aí eu já imagino como foi o jogo, né? Não lembro de ter assistido em 86, mas certamente era uma França buscando o ataque, por pegar um pato morto como o Canadá, e o Canadá com ferrolho. Então, era uma seleção que já tinha uma certa, vamos dizer assim, uma certa sabedoria de dizer assim, pô, eu preciso me segurar, não vou jogar para cima, né? A Venezuela, que nunca disputou uma Copa do Mundo, quando jogava as eliminatórias com os times sul-americanos, na década de 80, ela mesmo frágil, ela ia para cima pro ataque. Hoje a Venezuela não toma tanta goleada, pode até perder, pode até não ir para uma Copa do Mundo, mas ela não toma tanto goleada como tomava antigamente, porque ela hoje se preocupa primeiro em defender para depois atacar. Né? Ela valoriza às vezes a posse de bola, ela faz até catimba que não fazia, chutão para fora de área que ela não fazia, falta praticamente ela não fazia. Hoje ela faz, porque volto a dizer, num duelo em que é mata-mata, uma competição em que tem uma fase de grupos que é curtíssima, são 3 jogos que você tem, e depois você vai ter o mata-mata, que não é mata-mata, é mata só, um jogo só, você não pode correr risco. Principalmente numa seleção, talvez tenha Brasil e Gana. Você acha que Gana vai para cima do Brasil? Não vai, né? Então, cada vez mais, as seleções estão pegando expertise, vamos dizer assim, para dizer assim, pô, eu preciso me defender, eu vou pegar uma seleção forte e com essa posse de bola, eu vou jogar em velocidade para poder surpreender o meu adversário. Quem joga, que eu vejo muito discurso desse bonito, né? Fora, sentado numa cadeira, é bom demais. Vamos atacar para cima, temos que atacar. Vai dançar. Vai dançar. Você não pode fazer isso com todo mundo. A base de uma vitória, ela é feita de uma defesa sólida para você ter a posse de bola, e com essa posse de bola você sabe jogar. Se você pensar só em atacar, mas você vai pegar a bola. Então, as seleções, elas pensam dessa forma. Elas tomaram isso. Ninguém hoje em dia pensa em revolucionar como foi a Holanda de 74, né? A Hungria de 54 também. Ninguém pensa mais nisso. As seleções querem ser campeãs. E para ser campeãs, elas precisam ter essa expertise de anular o adversário e ter essa posse de bola para poder vencer. Porque são 7 jogos só. Não tem mais tempo para ficar fazendo show, espetáculo, para agradar a mim, a você, a imprensa. Eles querem ser campeões. A Croácia foi para a final assim. A Espanha perdeu em 2010 para a Suíça no primeiro jogo, num jogo chato. Eu vi esse jogo. E depois ganhando todos os adversários por 1-0, foi campeão. Mas era tão bom se fosse com jogos maravilhosos. É bom, mas não foi possível. Ganhamos e tchau. Estão pensando dessa forma e não estão errados. Quem vai dizer que está errado? Antes de eu entrar, vocês estavam falando aí coisa de craques e tal. Eu estava me lembrando. Messi, nesse jogo agora, esse último, Messi não estava jogando bem na partida. Ele pegou a bola, chutou de fora da área, gol contra o México. Alguém vai dizer que Messi é ruim? Alguém vai dizer que Messi estava jogando mal? Ninguém. Olha, eu estava dizendo que ele estava jogando muito mal e até Adolfo Pragana fez, não, Messi é o melhor do mundo e tal, e depois a gente conversou sobre, viu? Mas, Marcelo, eu quero muito agradecer a você. A gente estourado aqui esse terceiro bloco, mas é muito bom conversar. Nada, tranquilo. É muito bom conversar com uma pessoa que tem essa gama de conhecimento e passa essas coisas para a gente, que a gente aí se instiga em perguntar ainda mais. Eu quero trazer você, a gente quer trazer você aqui mais vezes, porque eu quero, inclusive, ver de você a sua opinião sobre técnico para a seleção quando o Tite sair.
Mas Tá. vou agradecer muito agora, porque eu preciso empurrar o break para poder passar. E também ainda tem o quarto bloco que a gente precisa falar do Jogo do Brasil. Se você quiser ficar aí, eu te agradeço. Vamos marcar, beleza? Vamos marcar para outro dia. Vamos sim. Parabéns pelo trabalho. Não é fácil fazer o que vocês estão fazendo, principalmente numa segunda-feira, dia de Jogo do Brasil. Parabéns. Mas respondendo a sua pergunta, eu vou deixar o enigma. O treinador que eu gostaria é AF. Um abraço. Um abraço, bloco. Tchau.